E aí, o que vocês acharam dessa partida do Palmeiras? Vocês sentiram um time mais consistente? Foi sorte? Essa vitória dá moral? Não dá? Bom, eu entendo e, obviamente, o resultado foi extremamente importante, né? Não importa se ele veio... Muito importante, o grupo é difícil. Não importa se ele veio no finalzinho, mas ele veio como vitória. O Palmeiras tinha a vitória nas mãos. O Palmeiras precisa corrigir alguns aspectos. O aspecto disciplinar. A cada jogo, né, você tem jogador expulso, técnico expulso, integrante de comissão técnica expulso e não precisa de tanto. Não pode, isso tem que ser corrigido. Isso prejudica. E virou rotina. Virou rotina, não pode virar rotina. Não pode virar rotina também, principalmente em Libertadores, nessa fase de grupos. Ainda você tem uma margem de erro, mas lá na frente, quando afunilar a competição, você não pode estar vencendo de 2-0, cedeu o empate, né? E acabou achando aí na Bacia das Almas o gol da vitória. Então, que esse jogo sirva de aprendizado. O Palmeiras continua devendo bola, isso é inquestionável, não é? É que os resultados agora, principalmente em termos de Libertadores, têm ajudado aí, né? Nessa estreia, já dá um refresco pro técnico Abel Ferreira. Mas se perde esse jogo, a situação fica complicada, a pressão é grande no Palmeiras, né? O Abel Ferreira, eu vou pegar esse gancho, o Abel Ferreira tinha tudo para levar um 10, né? Porque ele apostou num sistema diferente, ele voltou a apostar num sistema com 3 zagueiros. O Palmeiras era dono do jogo, fora de casa, Libertadores, jogando bem, fez 2-0, construiu para fazer mais, tudo isso até a expulsão. Depois que expulsa, tudo muda. Tudo muda para o Palmeiras. Então, eu bato nessa tecla também do Garrafa. Isso virou uma rotina e não pode virar uma rotina. O Palmeiras precisa trabalhar isso, é algo que precisa melhorar. E o que precisa melhorar, principalmente, além disso, é o seu Abel Ferreira acertar nas substituições. Tem sido rotina ele errar e ele atrapalha o time. Parece que não Tinha conhece até uma frase do Muricy, tem hora que o técnico ele não pode atrapalhar, ele pode até não ajudar, mas ele não pode atrapalhar. E ontem eu acho que o Abel Ferreira, mais uma vez, atrapalhou o time do Palmeiras. Tem sido uma constante nas alterações que ele vem fazendo quando nos ele últimos inventa o jogos. Scarpa na ponta direita, para colocar o Renan depois na esquerda, o Renan que não está bem por ali, o próprio Abel não tem gostado. Tira o Veiga de novo na decisão da Recopa ou da Supercopa, ele tirou o Veiga, também acho que ele errou. O time do Palmeiras claramente piora depois das substituições do Abel Ferreira. Acho que ontem ele atrapalhou o time, apesar do gol de escanteio ter saído da cobrança do Scarpa, o gol do Renan, mas foi um escanteio. Acho que o Palmeiras sofreu muito depois das substituições, acho até que piorou mais por causa das trocas do que por causa da expulsão. Enfim, era um jogo que o Palmeiras tinha nas mãos e que quase escapou pelos dedos, algo que não pode acontecer. Ô mestre, o senhor gostou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras merece mais elogios ou broncas por essa partida de ontem? O Palmeiras conseguiu complicar o que estava fácil. Ele dificultou tudo a partir da expulsão do jogador do Imperial. Por quê? Porque o técnico se perdeu. O adversário é muito fraco. Estava o jogo ganho, fácil para o Palmeiras, 2-0. Se ele tivesse, inclusive, no intervalo, colocado um jogador mais ofensivo no lugar de um dos 3 zagueiros, que eram absolutamente dispensáveis naquela condição, porque o adversário não atacava, o Universitário não atacava. Não fazia cócegas na defesa do Palmeiras. Então, aí ele fez uma série de mudanças absolutamente esdrúxulas e, com consequência disso, o Palmeiras sofreu até o último segundo para poder arrancar um empate com um time que era para golear. Beleza, mestre. Muito bem, vamos para a Academia de Futebol com o Alexandre Silvestre. Ontem o Abel Ferreira deu uma inovada na formação tática do time e parece que ele gostou do resultado, né, Silvestre? Boa noite para você. O desempenho não foi dos melhores. Boa noite, Michele. Um abraço para todo mundo. Mas o resultado, sim, tirou um belo peso das costas da galera aqui dentro. Acabei de conversar com um Leitãozinho, com um periquitinho verde que deixou aqui o CT do Palmeiras depois do treinamento desta tarde. E o comentário foi o seguinte:
Ufa, porque a pressão estava começando a aumentar por todos os lados. Então fica o resultado. E aí você me pergunta, o Abel mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, tirou o Felipe Melo, né? Colocou mais um zagueiro, o Impereur, mexeu, foi pro 3-5-2, tirou mais um atacante, colocou 2 enfiados lá, o Rony e o Luiz Adriano. Ele estava com um pouco de medo, com receio pelo momento, quis garantir um resultado só razoável, fora de casa na estreia. Não foi bem isso, não. No entendimento do Abel. Vejam o que ele disse depois da vitória. Eu gosto de jogar de vários sistemas, porque para mim o jogo não tem a ver com números, tem a ver com dinâmicas. E quando as pessoas olham para trás e vê 3 defesas, eu sempre joguei com 3 defesas, ou com 2 centrais e um lateral, ou com 2 zagueiros e um volante a entrar no meio dos zagueiros. A mim o que me importa não é olhar para trás. E quem está em casa e para os comentadores, quando estamos a atacar, olhem para quando chegam à área. Não é para trás que se olha, é para a frente. E para mim não há sistema mais agressivo do que aquilo que nós jogamos hoje. Jogando com 3 zagueiros ou jogando com 3 zagueiros e um lateral, para mim não há sistema mais agressivo do que este hoje. E se vocês têm dúvidas, viram por exemplo o Rocha, que é lateral direito, a falhar 2 vezes, uma no penalti e outra na segunda. E, portanto, quando me fazem a pergunta dos 3 zagueiros, não olhem para trás, olhem para a frente. E aí? Eu concordo com o Abel sobre isso. Não entendo que o sistema de 3 zagueiros signifique um time mais retrancado, um time preocupado mais em se defender. É o sistema do Crespo, né? Sim, o Crespo também utiliza. Você libera os 2 alas, se você tem jogadores no elenco com essas características, é um sistema que tem que ser adotado. Você espeta 2 atacantes. Acho que o Abel acerta aí, venho falando aqui já alguns programas eu ia falar Adriano, não é Adriano? Luiz Adriano. Não, o que entrou no lugar do Felipe Melo, esqueci o nome do garoto, Danilo. Do Danilo, acho que ele dá sim mais mobilidade e mais consistência ao meio campo do Palmeiras. Foi bem também de Patrick de Paulo e tirar o Zé Rafael. E o Palmeiras era senhor do jogo, o Palmeiras tinha um jogo controlado, chegando à frente, criando, ganhando de 2-0. O problema é o apagão, a pilha, mais uma expulsão e as substituições. Aí é onde o Abel está atrapalhando e atrapalhando muito. Garrafa, o cara não está acertando nas substituições. Eu não sei se houve uma pergunta direcionada a ele, de o Palmeiras ficar mais defensivo com 3 zagueiros. Isso aí é completamente fora da realidade, porque não existe, né? Ele explicou o óbvio, né? Quando você joga com 2 zagueiros, você traz o volante para o meio desses 2 zagueiros, você tem 3, ou você deixa um lateral, desce o outro, você forma uma linha de 3. Isso é natural, não significa que a equipe fica mais defensiva, em hipótese alguma. Você, como disse o Salazar, você tem os 2 alas, que é o que acontece com o São Paulo do Crespo, vai o Daniel Alves por um lado, o Reinaldo por outro. Isso é bobagem, me agrada. Agora, rapidinho, ele podia fazer isso com o Scarpa. Sim, né? sim, ali pela esquerda, claro. Aí ele inventa o Scarpa lá na direita. Me agrada quando ele fala que se utiliza de vários sistemas, de várias dinâmicas de jogo. Acho que isso é fundamental. E o Abel, que quando chegou aqui sempre foi muito franco nas suas entrevistas, faltou falar um pouco desse apagão, né? Dessa falta de concentração do time, desse aspecto disciplinar que não está legal. Acho que isso é importante pontuar, porque o Abel, ele foi elogiado por todos nós aqui, porque as entrevistas eram sempre muito francas. Sim. E parece que ele já está indo muito na defensiva, porque parece que, Abel, ninguém está te perseguindo, cara. A gente tá elogiando o seu trabalho, acho que você está fazendo um bom trabalho, mas não é porque você ganhou a Libertadores que você é isento a críticas, né? As críticas cabem. Então, desarma um pouquinho o espírito, sabe? Vamos falar um pouquinho de futebol, do que realmente está acontecendo com o Palmeiras. Silvestre, fala um pouquinho pra gente sobre o herói do jogo de ontem, o Renan. O menino Renan, mais um jogador formado aqui na base do Palmeiras, mais um prata da casa que vem mostrando potencial. Ele tem 18 anos, joga mais pelo lado esquerdo, fez o gol da vitória ontem, que golaço, que testada certeira, né? Esse menino, na temporada, no ano de 2021, participou de 6 partidas, fez esse gol, já deu uma assistência, cortou 33 bolas, ali rechaçando na zaga, e completou 13 desarmes, que é quando você corta, desarma um atacante e fica com a posse de bola.
Então o menino tem ótimos números e eu deixo uma pergunta para a nossa dupla de comentaristas. O Palmeiras está pensando em comprar o Alain Pereur, que foi expulso ontem, em definitivo, outro que também não é titular. Ele é aproveitado pelo Abel em muitas oportunidades, mas não é titular. Vale a pena gastar 1 milhão de euros e comprar em definitivo o Alain Pereur, ou investe tudo nesse menino? Ou dá para fazer as duas coisas? Se der para fazer as duas coisas, eu acho melhor. Aí tem que ver o cofre do Palmeiras. Aí tem que conversar com o leitãozinho do Silvestre. Quando eu vou no mercado, eu não olho a carteira dos outros, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Eu vou lá, se eu tenho que comprar 1 quilo de tomate, eu posso comprar só meio quilo, eu escolho os melhores. Mas você viu que o Renan, ele é o primeiro, acho que o jogador em passes certos, né? Mas o Abel tem seus... O Abel não tem toda essa confiança ainda no Renan, que eu entendo, você tem só 18 anos. É o primeiro do time em passes certos, acerto de passe, rebatido e desarme. Pega o Renan, essa estatística daqui a 3 jogos muda completamente. Pra quem gosta, eu vejo futebol diferente desses detalhes. Estatística é importante, não é determinante. Você não pode tirar do contexto do jogo. Daqui a pouco você vai... Semana que vem, o cara o Renan ainda precisa amadurecer. A gente ainda precisa entender o que vai ser o Renan. O menino tá ótimo no time, você tá reclamando? Não tô reclamando. Eu só acho que ele ainda é muito jovem, acho que ainda precisa mostrar mais. Para esse momento, pensando nos campeonatos atuais, se o Palmeiras tiver condições, eu contrataria o Imperial. E você, Garrafa? Imperial. Eita atrás de eita, né, Silvestre? Sem dúvida. E lembrando que o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, nessa fase inicial do Paulistão, precisa recuperar o tempo perdido, né? Tem jogo amanhã contra o Guarani de Campinas, em Campinas. O time deve treinar de manhã aqui, os 11 escolhidos pelo Abel, um treino de posicionamento, que hoje não deu para colocar os caras para trabalhar, claro, só os reservas. E também estamos com essa dúvida se o Palmeiras vai ou não entrar com o time titular mesclado. Deve ser um time mais reserva, acredito eu, nesse jogo contra o Guarani. No domingo, o Palmeiras encara no Allianz Parque também pelo Paulistão, recebe o Mirassol. E na terça-feira da semana que vem, iniciando os trabalhos da Libertadores da América 2021 em casa, o Verdão recebe o encardido time equatoriano do Independente Del Valle, que ninguém mais faz aquela piadinha que é nome de suco, né? Suco de caixinha, não. O Independente Del Valle é um time encardido, invocado e pode complicar a vida do Palmeiras. Portanto, amanhã Guarani, fora de casa, domingo Mirassol em casa, tudo pelo Paulistão, e terça-feira mais Libertadores rumo ao Tri. É a ideia da galera aqui dentro. Muito bem. Na tese do Garrafa aqui titular contra o Guarani, contra o Mirassol e reserva na Libertadores. Salazar deve sonhar comigo, né? É questão de... Não, que você falou, meu. É questão de você ver onde é prioritário, o que é mais importante no momento. Eu falei que mas tem não é abandonar o Campeonato Paulista. Não é abandonar o Campeonato Paulista. Mas não adianta, o Salazar ele tem sonho comigo, eu não sei o que acontece. Muito bem. É o seguinte, mestre, o mestre também vai falar aí do Palmeiras, mestre? Não falou do Soteldo, né, mestre? Vamos falar do Soteldo? O senhor acha que o Santos deve vender o Soteldo para ficar tudo bem, não dever nada a ninguém? Ou não deveria vender o Soteldo? Segundo a tese dos inimigos da Superliga lá na Europa, precisa economizar para favorecer os pequenos, aqueles que não conseguiram se desenvolver ao longo do tempo do mesmo nível que os times grandes conseguiram. Futebol é um macronegócio, é negócio, precisa de dinheiro. Quando se fala em que os clubes grandes da Europa querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro para poder oferecer melhor espetáculo, que é o que interessa, que deveria interessar o torcedor, porque parece que não interessa, o torcedor não quer saber de um grande espetáculo. Ou vamos provar que é um espetáculo maior, mais atraente, jogar um clube grande com um clube pequeno do que clássicos atrás de clássicos. Os melhores times da Europa jogando entre si. O que é mais atraente? O que dá mais dinheiro? O que dá mais prazer ao torcedor? O povo está meio maluco, viu?